Você já se sentiu insegura, desconfortável, até mesmo constrangida quando você pensou em colocar uma roupa de treino e ir pra academia? Então esse vídeo aqui é pra você. Primeiro a gente precisa entender, né, da onde que vem essa vergonha. E geralmente essa vergonha ela nasce do medo. O medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão pensar quando você estiver chegando numa academia, o medo do que as pessoas vão falar sobre o seu corpo quando você estiver numa academia, o medo realmente da pessoa te julgar sem saber o porquê que você está ali. E muitas vezes isso pode ter vindo do quê? De experiências antigas, de bullying que você tenha sofrido, ou até mesmo falas que você tenha ouvido, ou até mesmo você tenha feito, porque às vezes a gente faz comentários, né, infelizmente despretensiosos e não era para ser feito sobre o corpo de outra pessoa, e a gente acaba também esquecendo que a gente também pode ser alvo disso, e também tem a questão do quê? Da cultura do corpo, né, a cultura do corpo magro. E a gente pensa que o quê? A academia só é para quem já está magro. E na verdade não, a academia ela devia ser um ambiente mais acolhedor, ela devia ser realmente também para quem quer começar, para quem quer se movimentar. Porque muitas vezes a gente nem sabe o porquê que a pessoa está ali na academia, né, então a gente não sabe o propósito, que às vezes pode ser tanto por uma questão física realmente, mas pode ser também por uma questão mental, para questão de estresse, ansiedade, para aliviar tensões do dia a dia, pode ser para também questão de patologia, para melhorar alguma questão de saúde em si, e não somente pelo shape. Mas, infelizmente, às vezes esse ambiente acaba não sendo acolhedor. E aí, essa vergonha de ir para academia cada vez cresce mais, e eu vejo muitas pessoas em consultório falando isso para mim. Muitas meninas têm vergonha de ir para academia, têm vergonha de colocar uma roupa aí para ir treinar. Tem esse medo mesmo, né? Então acaba impedindo elas de ir começar um treino e começar a um estilo de vida mais saudável. E talvez você já tenha se identificado com alguma dessas situações aqui. Quando você chega na academia, você acha que tá todo mundo te olhando, você sente vergonha de colocar algumas roupas para treinar porque você acha que tá marcando demais. Muitas meninas também evitam de colocar roupa branca para treinar porque acham que tá marcando celulite, então acham que só meninas com corpos magros podem usar certo tipo de roupa. Você acaba usando roupas mais largas para ficar mais confortável, né. Eu já ouvi falar também, né, e isso já chegou para mim na verdade, pessoas que falam assim: "Gabi, eu não faço certos aparelhos na academia, por quê? Porque eu tenho vergonha das pessoas rirem de mim, porque eu não sei usar certo aparelho". E aí as pessoas acabam não fazendo, acabam pulando aquele exercício. E a questão também de você não se sentir no perfil de academia, você achar que o pessoal que tá ali realmente tem que ser daquele padrão de corpo e não aceitar o seu corpo ali naquele ambiente. E é o que eu falei, isso é muito mais comum do que a gente imagina, isso é muito mais comum do que realmente parece ser. Muitas meninas, principalmente eu falo mulheres, têm essa vergonha de ir pra academia, né? Porque acaba sendo um ambiente de comparação para muitas pessoas, devido a histórias que elas já têm consigo mesmas, tenham passado isso também. E do ponto de vista comportamental, esse tipo de hábito acaba ativando o nosso sistema de proteção. Então, o que que acontece muitas vezes? A gente tem o medo do julgamento. E aí a gente fala assim: "Ah, melhor eu não ir". E aí você acaba não indo. Só que aí depois você sente mal também por não ter ido, e aí acaba nesse ciclo vicioso, porque você se sente mal por não estar conseguindo fazer realmente o que você se comprometeu. Então vive um ciclo vicioso e isso acaba te impedindo realmente de agir, de fazer ação, de ir treinar, por exemplo, né. Então muitas pessoas acabam, tipo, sendo impedidas por elas mesmas, por conta desse medo de julgamento, desse medo das pessoas olharem para ela de forma diferente na academia. Tá bom, mas aí como que a gente pode lidar com essa vergonha? Como que a gente pode diminuir, né, essas percepções que a gente tem em relação à academia, esses sentimentos que a gente tem? Como que a gente pode fazer? Então a gente tem que pensar no seguinte, a gente tem que começar de pouquinho em pouquinho. Se você tem vergonha de ir pra academia, não vá numa academia muito grande, numa academia de rede, por exemplo, que tem aqueles corpos que você acha que são padrões. Então vá numa academia de bairro, que é uma academia mais tranquila, tem menos pessoas, e também procura ir em horários que tem menos gente. Então, por exemplo, no horário do almoço, horário que são mais tranquilos, né? Então, quem trabalha de home office às vezes consegue com mais facilidade ir nesses horários. Então, isso vale mais a pena para você que está iniciando. Escolher roupas também que te deixem mais confortáveis. Gente, não precisa ir com o lookinho combinando, você não precisa ter a melhor roupa para ir treinar, você tem que se sentir bem com você mesma. Você tem que ser você ali na academia também. Então não precisa ir com top e calça combinando, não precisa ir com tênis combinando, tênis à moda. Vai se sentindo confortável, vai de acordo com o que você realmente veste.
Um outro ponto, você tem que ter muito claro o seu propósito. O porquê que você tá ali. Então, assim, eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu quero melhorar minha questão com o corpo. Eu quero realmente me movimentar mais. Então, tenha sempre claro esse objetivo, porque aí realmente você vai entender o principal foco que você está ali. Então, você vai realmente sempre lembrar daquilo e vai falar: eu tô aqui por conta disso. Se você conseguir, vá com alguma amiga, porque isso também incentiva de certo modo, né? Então, isso você sente mais confortável, porque você tá ali dividindo o ambiente com uma pessoa que você gosta. Às vezes, se você for com uma pessoa que treina, melhor ainda, porque a pessoa também vai te ajudar. Se você tiver condição também de ter um personal, isso ajuda bastante, porque a pessoa vai te orientar também e vai fazer você se sentir menos mal ali naquele ambiente, e aí também você acaba fazendo os exercícios de forma correta, então isso ajuda bastante também. E buscar ambientes também mais acolhedores, então busque academias, igual eu disse, que você se sinta confortável, que você se sinta mais acolhida. Não vá em academias que você fique se comparando com outras pessoas, com o que as outras pessoas têm, com os corpos de outras pessoas, tá? Então isso é muito importante. E uma coisa que a gente tem que sempre lembrar: todo mundo já foi iniciante. Aquela pessoa, às vezes, que você olha com aquele shape X, ela também já foi iniciante, ela também começou de algum lugar, ela não nasceu com aquele corpo. Tudo foi construído, e para ser construído, a gente precisa realmente começar. Então, lembre-se que esse é o seu começo, independente de quando você vai começar também. Então, isso é muito importante a gente ter claro na nossa cabeça. E como eu disse, gente, a vergonha de ir pra academia, ela não é uma frescura, ela não é bobeira, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Eu vejo isso muito em consultório, muitas mulheres, como eu disse, têm muito mais vergonha do que homens de ir pra academia, por essa questão cultural nossa em relação a corpo, em relação à comparação com outras mulheres, em relação à nossa cultura mesmo, a indústria, né, faz essa comparação com várias mulheres, com ambientes que a gente tá, então isso acaba atrapalhando também, então não é frescura, a gente precisa falar mais sobre isso. Então, às vezes, converse com uma amiga, converse com alguém que vá na academia, tenta ter esse incentivo de outras pessoas, ou converse com um profissional também que você passa para poder te orientar em relação a isso, porque é importante você colocar isso para fora. Combinado? Lembra, você não precisa estar pronta para começar, você só precisa começar. De qualquer jeito, de qualquer forma. Então, bora! E se esse vídeo te ajudou de certa forma, se você já passou por isso, comenta aqui ou compartilha com alguma amiga ou alguma pessoa que você sabe que já passou por isso ou está passando por isso.